Olá! Estaremos verificando, a partir das nossas duas videoaulas, que estão divididas na parte 1 e 2, o estudo da dor e a sua relação com o envelhecimento. Na primeira parte, estaremos identificando a definição do que postulam as sociedades que investigam a dor no mundo. Sendo assim, verificaremos a sua classificação e já adianto para vocês que nesse primeiro momento estudaremos as relações que existem entre a dor aguda e crônica que estão relacionadas ao tempo de resolução do processo que está causando esse processo doloroso. A segunda parte da nossa aula trataremos dos mecanismos fisiopatológicos, ou seja, definição e localização da dor nociceptiva, que pode ser sensorial ou visceral, a dor neuropática, a dor nociplástica, que é um conteúdo muito recente dentro do estudo da dor, a fisiologia da dor e as estruturas, ou melhor, os caminhos que envolvem a interpretação, a excitação e a inibição do processo da dor. E estaremos também entregando a vocês e explicando alguns dos questionários que investigam o quadro doloroso mais utilizados na atualidade. Entre eles, o Faces Rain Scale, que é uma avaliação através de faces de dor, a escala numérica da dor, que é a escala de Borg modificada, a escala analógica visual e o desenho da dor. Peço a vocês que já no final da primeira aula me encaminhem pelo WhatsApp da turma do terceiro ano se vocês gostariam que na sequência da segunda parte nós passamos para vocês os principais medicamentos que o idoso faz quando sente dor, desde os anti-inflamatórios não hormonais, os hormonais, até os opioides, visto que cada vez mais esse uso é mais frequente. Por favor, não esqueçam, passem pelo WhatsApp da turma, vocês gostariam desse complemento do uso medicamentoso específico para a dor no idoso. Enfim, vamos iniciar o nosso estudo da primeira parte da dor e envelhecimento. Portanto, temos que verificar que a palavra dor tem uma origem latina, dolores, e tem o sentido de explicar um sofrimento corporal, um tormento e inquietação, a ira e a raiva, ou seja, une sofrimento corporal com sofrimento da alma ou do espírito. A dor é uma sensação pessoal e subjetiva, sendo o resultado de inúmeras variáveis e, apesar de subjetiva, ela é perfeitamente mensurável, através de alguns questionários que nós veremos numa segunda parte da nossa aula referente à dor e envelhecimento. A dor, ela pode ser resultado de uma injúria ou de um trauma físico ou psicogênico. Nesse sentido, resposta ao estresse emocional ou associado entre o trauma físico e o estresse emocional. A preocupação com a dor e as suas interferências estão presentes desde a antiguidade. O exemplo mais clássico disso são os escritos deixados por Aristóteles na Grécia. A Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, é uma instituição internacional com sede nos Estados Unidos, ocupada principalmente em reunir profissionais dedicados ao estudo da dor e às suas complicações nas mais diversas áreas. Recomendo a vocês que consultem na internet com esse nome iasp.org, no site onde encontrarão vários questionários, material de multimídia, enfim, material de suporte que pode elucidar algumas dúvidas frequentes a todos os profissionais da área de saúde. Portanto, a Associação Internacional para o Estudo de Dor, a IASP, define a dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável que é associada a sensações reais ou potenciais, ou descrita em termos de tais lesões. A dor é sempre subjetiva.
individualizada, particular de cada pessoa. Portanto, cada indivíduo aprende a utilizar o termo dor por meio de suas experiências. Função e classificação da dor. A dor, ela apresenta e é representada como uma função de alerta do nosso corpo na medida em que adquire a função de proteção de uma parte ou da totalidade do corpo. Dor é um adjunto psicológico ao reflexo protetor, cuja finalidade é fazer com que o tecido afetado se afaste de estímulos potencialmente nocivos e lesivos. Ou seja, a dor é um mecanismo que evita lesões, desde que a sensibilidade dos órgãos que captam esse estímulo doloroso, ou nociceptores, esteja preservada. A sua forma de classificação adotada atualmente, ela está relacionada a dois mecanismos. O primeiro, relacionado ao mecanismo do tipo do processo que causa a lesão e o seu tempo de resolução, ou seja, o tempo de lesão de resolução mais rápido, aguda, e o tempo mais prolongado que a dor crônica. Outra classificação importante que nós veremos na segunda parte da nossa aula serão os mecanismos fisiopatológicos relacionados ao processo de dor, ou seja, quais as estruturas de órgãos periféricos e centrais que estão relacionados e a sua classificação em nociceptiva, somática e visceral, neuropática e nociplástica. Destaco a vocês que essa classificação de dor nociplástica é muito recente, é coisa de 4 a 5 anos e será verificada com mais detalhes. Função e classificação. Os fatores que influenciam a percepção da dor, eles estão interrelacionados, ou seja, os fatores psicológicos estão relacionados com fatores emocionais e fatores de situação. Vocês não vão encontrar esses fatores que provocam ou que perpetuam a dor isolados. Eles estão sempre interligados. Portanto, devemos entender como os fatores psicológicos o sexo, a idade do paciente, o nível de cognição, se já tem histórico de dores anteriores, como ele lida com a questão da dor e qual o nível de aprendizagem ou escolaridade familiar. E a questão cultural, que não está relacionada ao poder financeiro, mas sim os parâmetros que balizam o comportamento de um sujeito dentro de um grupo social. Os fatores emocionais, como medo, raiva e frustração, estão intimamente ligados aos quadros de dor agudo, crônicas, ou às dores nociceptivas, neuropáticas e também a nociplásticas também. E, finalmente, os fatores de situação, ou fatores que estão relacionados com o dia a dia do paciente, quer sejam as suas expectativas de melhora ou pior do quadro doloroso, como ele faz ou não faz o controle do quadro doloroso e a relevância ou importância da dor dentro do contexto do indivíduo, por exemplo, no núcleo familiar. Para muitos idosos, o quadro queixoso e doloroso é importante porque estabelece uma inter-relação com outros membros da família, onde ele é notado. Então, perpetua-se a relação entre fatores emocionais e psicológicos, com a importância e a descrição de como a dor está presente naquele idoso, naquela idosa. A forma de classificação adotada atualmente, ela está relacionada, mais uma vez, ao tipo do processo que causa a lesão e o seu tempo de resolução. Como veremos nessa primeira parte, seriam as dores agudas ou crônicas e os mecanismos fisiopatológicos, ou seja, a dor relacionada a um órgão ou uma estrutura anatômica do corpo do sujeito. Nesse sentido, ela pode ser classificada como nociceptiva, somática e visceral, neuropática,
e nociplástica. Cabe um destaque que em muitas situações podemos encontrar no mesmo sujeito dores nocipáticas somáticas e neuropáticas, por exemplo. Elas não são encontradas de uma maneira isolada. Às vezes nós encontramos a associação de 2 ou 3 ou até 4 tipos de mecanismos fisiopatológicos da dor. Dor aguda. A dor aguda é uma resposta a uma lesão tecidual de causa conhecida, que desaparece com a resolução do processo patológico, o processo que está causando aquela dor. O diagnóstico e controle são realizados de modo e tempo adequado para a causa primária. A Instituição Internacional que estuda a dor, o IASP, classifica o quadro agudo com duração de até 3 meses. A dor crônica é a dor que, a partir do momento que o controle do processo de resolução não se torna satisfatório, ou seja, não se resolve por completo, a dor aguda torna-se crônica. Portanto, persiste por um tempo além do considerado ideal para sua cura. O IASP considera que dores ou quadros dolorosos, melhor dizendo, com duração acima de 3 meses, são considerados como dor crônica. Existem alguns casos que a dor permanece crônica por vários anos. No caso das dores crônicas, não deve-se levar em conta apenas as relações entre o agente causal e o tempo de resolução. Por exemplo, o envelhecimento surge como um fator predisponente nessa inter-relação. O envelhecimento, um processo fisiológico, ele interfere com algumas comorbidades, como veremos a seguir em alguns exemplos, como a osteoartrite e osteoporose. Sendo assim, o processo de dor crônica ela é parceira do envelhecimento, ela vai estar presente em algum momento. Em alguns momentos, ela é relacionada a uma acomodação do declínio orgânico de vários órgãos. Lembrando que o declínio orgânico ele é fisiológico durante o processo de envelhecimento, não acontece ao mesmo tempo em vários órgãos, cada órgão, ou cada sistema, ou cada glândula vai ter o seu tempo de declínio específico, mas necessita ser uma adaptação ao funcionamento orgânico do idoso. Qualquer situação de desequilíbrio do meio ambiente ou do estado de saúde pode provocar aparecimento ou persistência do quadro doloroso. Portanto, uma comorbidade que caminha por uma evolução de um quadro, aonde se encontra um quadro de dor por mais de 3 meses, que é uma dor crônica, ela caminha também ao mesmo tempo com um processo fisiológico de envelhecimento que pode favorecer o estabelecimento desse quadro de dor crônica. Temos como exemplo a osteoartrose. A osteoartrose que se caracteriza por uma degeneração gradual dos contornos ósseos e dessas estruturas que envolvem a parte de epífise e diáfise óssea. Ela é resultante de mecanismo principalmente de sobrecarga articular, através de movimentos repetitivos e do desequilíbrio das estruturas ligamento-musculares. Evidentemente que quanto mais velho é o sujeito, o processo de osteoartrose, principalmente em mulheres depois dos seus 40 ou 50 anos, está ligado a quadros de osteopenia, que é um quadro de desmineralização óssea. Como já foi dito anteriormente, os fatores ambientais e psicológicos atuam diretamente como recorrência de quadros dolorosos em intervalos de meses ou anos. Ou seja, a osteoartrose ela pode ter recidivas ou quadros mais agudos de dor, com a persistência, a sua remissão. E assim, esse mecanismo se repete durante muitos e muitos anos.
Para a compreensão do mecanismo da dor, é importante que estruturas chamadas de nociceptores, eles estão presentes em vários tecidos do corpo humano. Tecidos da derme, tecidos viscerais, enfim, várias estruturas. E esses nociceptores são responsáveis pela captação de variados estímulos, quer sejam térmicos, mecânicos e químicos, conduzidos por vias aferentes para o córtex cerebral. Essa definição, que está relacionada com essa figura que você verifica no seu canto inferior direito, não é uma definição da nova ciência moderna. É uma definição estabelecida através de exames anatômicos e patológicos realizados no século XVII por René Descartes, importante filósofo e médico, dentre outras profissões, que foi importante para estabelecer algumas questões relacionadas ao racionalismo. Portanto, o caminho da dor ele já é conhecido há muito tempo. O que ficou conhecido principalmente no século XX são as interferências de mediadores químicos e biológicos que inibem ou aceleram o processo da dor. Nesse momento, termina a primeira parte da nossa aula, onde deve ser complementada com 2 vídeos da IASP que tratam da questão da dor relacionada ao meio que o sujeito vive social. Na nossa próxima semana, verificaremos algumas situações como a fisiologia da dor e alguns questionários de investigação da mesma, como o Faces Pain Scale, a escala numérica da dor, que é a escala de Borg modificada, a escala analógica visual e o desenho da dor, onde procura-se identificar regionalmente a presença de dor e tenta-se qualificar a sensação somática, psicológica de dor. Mais uma vez eu peço para vocês que coloquem no WhatsApp do 3º ano, se vocês gostariam de ter como complemento das nossas aulas que estaremos falando sobre o quadro doloroso e idoso, quais os medicamentos e efeitos dos principais fármacos utilizados para controle de dor no idoso, que não seriam só anti-inflamatórios, seriam também os opioides e seus derivados. Obrigado e até mais!